15 de julho de 1410, o sol estava alto no céu, e o campo de batalha estava prestes a testemunhar um dos maiores confrontos da história. Naquele dia, o grão-mestre Úric, à frente da poderosa ordem teutônica, preparou suas tropas com precisão. Com uma formação meticulosa, ele acreditava que cada detalhe estava sob seu controle. Mal sabia ele que o destino da batalha seria muito diferente do que ele imaginava. Úric, com seu exército bem posicionado, colocou a cavalaria de elite no flanco esquerdo, reforçada por arqueiros e canhões. No flanco direito, cavalaria leve e infantaria aguardavam, prontos para agir rapidamente. Do seu posto recuado, Úric observava cada movimento, confiante em sua estratégia, acreditando que o campo estava em suas mãos. A infantaria, organizada e ágil, era crucial para flanquear os inimigos, caso as linhas adversárias vacilassem. Úric sabia que suas forças estavam bem preparadas. Sua confiança era visível, e ele acreditava firmemente no sucesso de sua abordagem meticulosa. Entretanto, por mais bem planejada que fosse sua formação, a batalha ainda reservava surpresas. O próximo movimento não seria tão previsível quanto Úric esperava, e a tensão no campo de batalha aumentava rapidamente. Enquanto Úric ajustava suas tropas, do outro lado da floresta, as forças polaco-lituanas se preparavam. A cavalaria pesada polonesa estava no flanco esquerdo, imponente e pronta para o combate. No centro, mercenários tchecos aguardavam em silêncio, com a responsabilidade de manter a linha. No flanco direito, a leve cavalaria lituana esperava a ordem para atacar com velocidade. Protegidos pela sombra das árvores, os soldados aguardavam o melhor momento para avançar. Era uma estratégia inteligente. Além de se esconderem do sol, mantinham sua posição oculta. A combinação de força bruta, agilidade e estratégia seria essencial para confrontar o exército teutônico. A liderança era clara e o plano estava em movimento. O cenário estava pronto para um confronto equilibrado, onde o desenrolar dos primeiros momentos da batalha seria decisivo. Tudo indicava que uma série de reviravoltas estava por vir. Os canhões teutônicos rugiram em um estrondo ensurdecedor, mas o som ecoou no vazio. As balas de ferro cortaram o ar, apenas para cair inofensivamente longe demais. Por um instante, o campo de batalha pareceu segurar o fôlego, e Vytautas, com seus olhos atentos, captou a oportunidade como um predador à espreita. "Agora!" ele gritou, e num piscar de olhos, sua cavalaria lituana avançou com velocidade feroz, o chão tremendo sob os cascos dos cavalos. O impacto foi brutal. Você quase podia sentir o choque quando os lituanos, como uma onda descontrolada, colidiram contra as linhas teutônicas, desestabilizando-as completamente. Os cavaleiros de Úric, que se acreditavam invencíveis, agora lutavam para manter suas formações sob o ataque veloz. A agilidade da cavalaria lituana confundia os teutônicos, e o caos se espalhava entre as fileiras, enquanto Vytautas e seus homens rasgavam a linha defensiva com precisão letal. Mas o campo de batalha é traiçoeiro, e a vitória momentânea dos lituanos não era garantia de sucesso. Os cavaleiros teutônicos, endurecidos por anos de combate, começavam a se reagrupar, e o ímpeto de Vytautas começava a encontrar resistência. A luta estava longe de terminar, e cada movimento parecia preparar o palco para um próximo confronto ainda mais violento. A cavalaria lituana, após seu impacto inicial, começou a perder fôlego. No meio da batalha, era possível sentir o peso da resistência teutônica, como se o próprio campo estivesse puxando os cavaleiros para trás. Os teutônicos, liderados por seus cavaleiros de elite, começaram a contra-atacar com precisão, forçando os lituanos a um impasse. Cada golpe parecia mais difícil de suportar, e a cavalaria lituana lutava para manter a vantagem que havia conquistado. Enquanto isso, no flanco oposto, a cavalaria pesada polonesa entrou em cena, avançando com uma força que abalou as fileiras teutônicas. O choque foi devastador, e agora os dois lados se engajavam em uma batalha corpo a corpo que se prolongava com fúria. O som de espadas chocando-se, gritos e o tilintar de armaduras ecoavam pelo campo, criando uma sinfonia de caos. O ar estava denso com poeira e tensão, e nenhum dos lados parecia pronto para ceder. Cada segundo que passava era uma dança de vida e morte, com cavaleiros se enfrentando em duelos ferozes. A batalha estava em um ponto crítico, e a sensação era de que qualquer movimento poderia ser o último. Mas a luta estava apenas começando a aquecer, e o destino ainda reservava mais surpresas para ambos os exércitos. Os lituanos, que antes avançavam com força, agora começavam a recuar. O campo de batalha, outrora cheio de gritos de vitória, foi rapidamente tomado pela sensação de derrota. O recuo não era planejado, e Vytautas se via forçado a reorganizar suas forças.
Do outro lado, Ulrich percebeu o momento de fraqueza. Com um gesto decisivo, ele ordenou que seus cavaleiros avançassem, concentrando suas forças no flanco polonês. O cerco estava se fechando e a pressão sobre os poloneses crescia a cada segundo. A investida teutônica foi feroz. Os cavaleiros de Ulrich avançaram como uma maré negra, esmagando tudo em seu caminho. A sensação de perigo era palpável, como se o próprio ar estivesse carregado de tensão. A cavalaria polonesa, embora determinada, começava a ceder sob o peso do ataque. Ulrich, do alto de seu posto, já visualizava a vitória à sua frente. O cerco estava quase completo e parecia que nada poderia impedir o triunfo teutônico. Mas o campo de batalha, traiçoeiro como sempre, estava prestes a mudar de novo. A aparente vitória dos teutônicos não passava de uma ilusão temporária, e o destino tinha outras cartas a jogar. O que Ulrich não sabia era que uma nova ameaça estava prestes a surgir, de onde menos esperava. Quando Ulrich acreditava que o campo estava sob controle, algo inesperado aconteceu. Como um trovão em um dia claro, a cavalaria lituana, que havia recuado, retornou de forma surpreendente. O chão tremeu novamente sob os cascos dos cavalos e os gritos de guerra lituanos ecoaram por todo o campo de batalha. Ulrich, pego de surpresa, mal teve tempo de reorganizar suas tropas. O ataque foi fulminante, direcionado ao flanco esquerdo, o ponto que ele pensava estar seguro. A força do golpe foi devastadora. Os lituanos, agora reforçados e com um novo ânimo, esmagaram as defesas teutônicas. Você podia sentir o desespero nas fileiras de Ulrich, que de repente se viam cercadas por todos os lados. O caos reinava, e o cerco, que antes parecia garantido, agora estava desmoronando. O vento da batalha havia mudado de direção, e os teutônicos, que antes eram os caçadores, agora se tornavam as presas. Cada momento se arrastava com uma tensão crescente. Ulrich sabia que precisava agir rápido, mas a velocidade do ataque lituano o deixou sem tempo para pensar. Os gritos de seus homens, que antes ecoavam em vitória, agora se transformavam em pedidos de ajuda. A maré havia mudado, e o que vinha a seguir prometia ser ainda mais decisivo. Em meio ao caos e ao som ensurdecedor da batalha, Ulrich se encontrava no coração do combate. Ele lutava com todas as suas forças, mas o cerco lituano se fechava cada vez mais. Num momento de pura tensão, uma espada lituana atravessou suas defesas, atingindo-o mortalmente. O grão-mestre, o símbolo de força dos teutônicos, caiu no campo de batalha. Quando Ulrich tombou, foi como se o próprio destino do exército teutônico desmoronasse junto com ele. O impacto de sua morte foi imediato e devastador. Os soldados teutônicos, antes inabaláveis, agora estavam à deriva. Sem seu líder, a disciplina desapareceu e o pânico tomou conta das fileiras. O que antes era uma organização impecável, agora se transformava em uma confusão de homens desesperados tentando sobreviver. A queda de Ulrich marcava o início do fim para as forças teutônicas naquele fatídico dia. A vitória já não estava ao alcance. As forças polaco-lituanas, vendo o caos nas fileiras inimigas, intensificaram o ataque. O campo de batalha, outrora tão equilibrado, agora estava inclinado em favor dos vencedores. O destino de Ulrich havia sido selado, e com ele, o futuro da Ordem Teutônica mudaria para sempre. Mas ainda restava um último ato a ser escrito naquela jornada. Com a vitória assegurada, o exército polaco-lituano respirou fundo, mas o trabalho ainda não estava terminado. Eles decidiram descansar e recuperar as forças antes de marchar em direção ao próximo objetivo, a imponente fortaleza de Marienburg, o coração da Ordem Teutônica. O caminho era claro, e o cerco parecia inevitável. Havia um clima de confiança entre os soldados, como se a batalha anterior fosse apenas o prelúdio de uma vitória ainda maior. No entanto, Marienburg não seria tomada tão facilmente. As muralhas da capital eram robustas, e os teutônicos que restaram estavam determinados a defendê-la a qualquer custo. O cerco foi longo e difícil, e apesar dos esforços do exército vencedor, a fortaleza resistiu. Os soldados polaco-lituanos sentiram o peso de enfrentar uma estrutura tão bem defendida, e a esperança de tomar Marienburg foi diminuindo com o passar do tempo. Embora não tenham capturado a fortaleza, a batalha que travaram antes havia enfraquecido a Ordem Teutônica de forma irreversível. A derrota em campo e a morte de Ulrich marcaram o início de uma série de fracassos subsequentes para a Ordem. Com o tempo, essa sequência culminaria na assinatura da Paz de Thorn, selando de vez o destino dos teutônicos. Mas, como toda grande história, os efeitos dessa batalha ecoariam por gerações. A Batalha de Grunwald marcou o início do fim para a poderosa Ordem Teutônica. A derrota nas mãos da Aliança Polaco-Lituana foi apenas o primeiro de muitos golpes que levariam à sua queda definitiva.
mas as lições dessa batalha permanecem até hoje. A determinação pode superar até os inimigos mais formidáveis, e a união de forças aparentemente diferentes pode ser o fator decisivo em uma luta. Se você quer continuar explorando essas histórias épicas que moldaram o curso da história, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você nunca perderá um detalhe das próximas aventuras.